Muito bom dia a todos. Vamos fazer uma meditação hoje a respeito da vida de Moisés. A Bíblia relata que Moisés foi o maior profeta que andou por essa terra. E o texto que iremos compartilhar, ele está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 1 a 12. Ali fala sobre a morte de Moisés e o texto relata desta forma, a partir do capítulo 34, verso 1, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte de Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo-a: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Ele se sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as suas mãos, dizendo assim aos filhos de Israel: lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Um relato rápido sobre a vida de Moisés. Moisés vê a terra prometida. E o Senhor diz: veja com os seus olhos, porém não entrará lá. Moisés vê a terra e morre. Moisés, ele viveu em ciclos de 40 anos. Durante 40 anos, Moisés cresceu e foi educado no Egito. Matou um egípcio e fugiu. 40 anos ficou no deserto cuidando de ovelhas. Aos 80 anos, então, Deus o chama para guiar o seu povo até a Canaã, até a terra prometida por Deus. E isso vai durar mais 40 anos, completando assim os 120 anos de Moisés. Pense comigo, amados, 40 anos Moisés passou no deserto sofrendo, 40 anos chorando, 40 anos sendo injustiçado por aquele povo rebelde, ingrato. 40 anos aquele povo estava em rebeldia contra Moisés, que estava o guiando para a terra prometida. 40 anos ensinando aquele povo com paciência. Por amor a Deus, ele abandona tudo. E depois de tudo isso, foi impedido de entrar na terra prometida. E Deus disse: olhe com os seus olhos, porém você não entrará lá. A Bíblia relata que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Os israelitas saíram ricos do Egito, porque levaram o ouro dos egípcios. Ao chegar de frente ao Mar Vermelho,
seu povo juntou paus e pedras para matar Moisés, esquecendo-se de todos os milagres e prodígios feitos por Deus através das mãos de Moisés. Como as 10 pragas, quando Moisés tocou com seu cajado o pó da terra, e a poeira do Egito se transformou em piolhos. Quando encostou o seu cajado no rio Nilo, e o rio Nilo, suas águas se transformaram em sangue. Quando as rãs cobriram todo o território egípcio, as quedas de Saraiva de fogo, que destruiu as plantações dos egípcios, mas não tocou no acampamento dos israelitas e nem nas suas plantações. Da escuridão sobrenatural que era possível apalpar com suas próprias mãos, tão densas eram as trevas, que por 3 dias e 3 noites duraram. E agora, diante do mar, querem novamente atacar Moisés. Moisés então olha para o alto, diante do mar. Moisés olha para o alto e diz: Senhor, o que eu faço? E Deus então responde de uma forma a qual Moisés não esperava. Quando Moisés diz: Senhor Deus, o que eu faço? Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? Moisés então responde: Senhor, eu não sei o que fazer. Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. E quando Moisés diz: Senhor, eu não sei o que fazer, numa situação assim, depois de passar por tudo que Moisés passou, crendo em apenas um único Deus, e Deus pergunta: por que clamas a mim? Moisés era um homem muito manso e respondeu: eu não sei o que fazer. Talvez se fosse um de nós, talvez se fosse eu, talvez se fosse você, nós responderíamos a Deus: acaso existe um outro Deus a quem nós possa recorrer? Mas Moisés, com humildade, paciência e mansidão, responde: Senhor, eu não sei o que fazer. Então Deus diz: manda o povo entrar na água. E Moisés imediatamente disse ao povo: entre na água, porque Deus mandou entrar na água. Estendendo seu cajado para o mar vermelho, o mar se abriu. E o povo começa a atravessar. Os seus animais, suas crianças, seus velhos, seus moços, começam a atravessar o mar em terra seca. Porém, quando Moisés olha para trás, ele vê que o exército egípcio também está atravessando o mar em terra seca. Moisés então olha a Deus, olha para o céu, procurando Deus, como se perguntando: e agora, Senhor? Eles estão passando o mar atrás de nós. E quando Moisés olha para o céu, fazendo uma pergunta apenas com os olhos, porque ele não fala nada com a sua boca, ele apenas olha para o céu procurando a face de Deus. Deus então diz a Moisés: Moisés, tira o cajado da água. Moisés, imediatamente obedecendo a Deus, retirou o seu cajado da água e o mar se fechou sobre todo o exército egípcio, matando todos. Depois disso, iniciou-se uma outra jornada de 40 anos. E o povo teve fome, e pela fome que sentiam, novamente vieram ameaçar a Moisés. Então Moisés falou com Deus: Senhor, o povo está com fome. Deus então enviou do céu o maná, conhecido como pão do céu. Então todos se alegraram, e todas as manhãs o povo de Israel saía para colher o maná. O tempo foi passando, e aquele povo enjoou do pão de Deus.
Eles não queriam mais pão que vinha do céu, agora eles queriam carne. Moisés novamente vai a Deus e Deus mandou carne a pedido de Moisés. Uma nuvem de codorna cobriu todo o céu do Egito. E eles comeram, segundo a Bíblia relata. Muitos morreram porque se fartaram de carne de tal ponto de chegar a sair pelo nariz e morrerem. Novamente sentiram sede e voltaram a ameaçar Moisés. Moisés novamente vai à presença de Deus e diz: Senhor, o povo está com sede, o que eu faço? E Deus disse a Moisés: Moisés, esse povo me feriu, esse povo me machucou o meu coração. Vai até a rocha, Moisés. Eu sou a rocha. Fere essa rocha e darei água a eles. Então assim fez Moisés. Foi até a rocha, feriu a rocha com seu cajado. E relata a Bíblia que um rio de água saiu daquela rocha, matando a sede de todo o povo. Os tempos foram se passando, os dias foram se passando, e novamente sentiram sede, e novamente voltaram a ameaçar Moisés. E diz a Bíblia que essa atitude do povo acendeu a ira de Deus, e do santuário veio fogo inundando todo o deserto, e do meio do fogo veio a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, sai da frente, pois eu vou consumir de uma única vez todo esse povo, e de ti, Moisés, farei grande nação. Então Moisés, se colocando à frente do povo, diz: não, Senhor. E quando Moisés se coloca na frente do povo e diz: não, Senhor, relata a Bíblia que o fogo parou a um passo de Moisés. Então Moisés disse a Deus: Senhor, o Senhor tirou esse povo das mãos dos egípcios. Eu troquei minha vida por sua causa. Eu deixei tudo para trás por tua causa. Eu não queria vir, eu não queria estar aqui nesse deserto, mas o Senhor fez eu vir. Fez eu ir até o Egito. Falei com o faraó como o Senhor mandara. Por tuas mãos poderosas aconteceram todos aqueles milagres e prodígios para libertar esse povo da escravidão. Agora o Senhor quer matar todo o povo. O que as outras nações vão dizer? Que o Deus de Israel não suportou o seu próprio povo e os matou no deserto? É essa a vergonha que o Senhor quer para o seu nome? Então, tudo bem, disse Moisés. Pode matar todo o povo. Porém, te peço a Deus, risca o meu nome do seu livro. E quando Moisés diz essas palavras, diz a Bíblia que Deus se arrependeu do mal que ia fazer e o fogo se apagou. Após essa intercessão maravilhosa de Moisés, novamente o povo pega paus e pedras para matar Moisés, pois tinham sede. Moisés então foi a Deus e Deus disse: pede a rocha, Moisés, e a rocha dará água. Observe que a primeira vez Deus disse: fere a rocha, mas na segunda Deus diz: pede a rocha. E Moisés já estava irritado com a rebeldia daquele povo. Moisés estava nervoso. Ele era um homem com os mesmos sentimentos que eu e você. E Moisés vai até o povo e diz a todo o povo: seus incircuncisos malditos, se não fosse por minha causa, vocês já estariam todos mortos. Eu vou salvar vocês. Vocês querem água? Pois bem, beba água.
e feriu a rocha novamente quando o Senhor tinha dito que era para pedir. O pecado daquele povo atingiu Moisés. O pecado e a rebeldia daquele povo fez com que Moisés se exaltasse acima do próprio Deus. E ele disse mais ao povo: incircuncisos, malditos, rebeldes, vocês querem água? Pois então tomem água, e fere a rocha que Deus havia pedido para pedir e não ferir. E diz a Bíblia que Deus honrou a Moisés jorrando um rio de água da rocha. Mas ao fazer isso, ele percebeu o seu erro e se arrependeu. Deus já havia perdoado Moisés, mas ele não conseguia se perdoar. Um dia, acima do monte de Pisga, relâmpago saiu da montanha e Moisés sabia que era Deus que estava lá. Moisés conhecia a Deus, conhecia a voz de Deus. Então Moisés chamou a Josué e disse: Josué, você vai colocar esse povo na terra que Deus prometeu a eles, pois eu cometi uma grande falta e não posso mais prosseguir. Nesse momento, uma voz do alto do monte de Pisga chama Moisés, dizendo: Moisés, sobe. Então Moisés colocou as mãos sobre Josué e o abençoou e subiu ao monte. O pecado do seu povo havia atingido Moisés e fez com que ele pecasse também. Ele sobe o monte e vê o Todo-Poderoso. E quando Moisés vê o Todo-Poderoso acima do monte, Moisés cai de joelho aos pés de Cristo e pede perdão pelo seu pecado. Cristo então abraça Moisés, afasta talvez seus cabelos brancos do seu olho e diz: Moisés, Satanás reclamou você. Tu és pó e ao pó voltará. Você já foi perdoado, pois se não fosse assim não poderia estar na minha presença. E disse a Moisés: olhe Moisés, olhe adiante. E pelo poder de Cristo abriu-se o futuro para Moisés. E ele viu a terra que manava leite e mel. Ele viu a terra do seu povo. Moisés viu a terra rica em leite, em mel, em fartura, pasto para o gado. Moisés viu Josué entrar na terra prometida. Viu seu povo se estabelecer suas posses. Mas Moisés também viu aquele mesmo povo se corrompendo. Moisés também viu aquele povo novamente tornar-se escravo pela rebeldia. Moisés viu desde o nascimento de Jesus Cristo. Viu todo o seu crescimento, seus milagres, sua peregrinação, seu julgamento injusto sem direito à defesa. Viu quando Jesus foi crucificado para tirar o pecado do mundo. Moisés viu Jesus, que não tinha pecado, mas se tornou pecado por nós. Ele viu a inveja de todos os religiosos da época se organizando para matá-lo. Moisés viu que todo o seu sofrimento não era nada comparado ao sofrimento de Jesus. Moisés viu quando do seu rosto escorria sangue e amargamente chorou. Moisés viu o sepulcro de Jesus se abrir e Jesus saindo de dentro dele, olhando para os soldados que guardavam a porta da tumba, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Moisés viu o sábado
bíblico ser substituído pelo domingo. Viu religiosos que dizem amar a Deus, mas transgridem e rejeitam a sua lei. Viu também a ressurreição dos justos e entre ele viu sua mãe Joquebede. Viu também os ímpios junto com o inimigo queimarem e serem destruídos para todo sempre. Após ver todas essas coisas, Moisés morre nos braços de Deus. Moisés nasceu pelo poder de Deus, cresceu pela instrução de Deus, foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, saiu do deserto pela ordem de Deus, guiou o povo pela palavra de Deus, viveu uma vida juntinho de Deus e agora morre nos braços de Deus. Moisés foi obediente a Deus até a morte, até o seu último dia. Tudo quanto Deus ordenara para Moisés fazer, Moisés o fez. Quanto a mim e quanto a você, como tem sido a nossa vida com Deus? Temos sido obedientes? Temos ouvido a sua voz? Temos seguido pelo caminho que Deus ordenara? Ou estamos fazendo como parte do povo egípcio, sendo rebeldes? Aquilo que parecia uma punição para Moisés, quando ele fere a rocha, ao invés de pedir a rocha, ele não entra na terra prometida, e isso pareceu então uma punição de Deus, foi a maior bênção que um homem poderia ter recebido. Moisés não entrou na Canaã terrena, mas ele foi chamado para entrar na Canaã celestial. Nós também temos a mesma promessa de Deus, de entrar numa Canaã celestial. Mas até esse dia chegar, muitos mares vão se fechar à nossa frente. Muitas perseguições virão nas nossas costas. Muitas injustiças farão conosco. E a pergunta que fica é: apesar de todas essas coisas, você é capaz de se manter firme e fiel a Deus? Se a tua resposta é sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós aprendamos com a história de Moisés que as dificuldades e os desertos que o mundo impõe à nossa frente é para ser transposto e não para nos desanimar. Que Deus possa abençoar a todos, que essa mensagem possa atingir o coração de todos. E eu quero orar agora com vocês. Nosso bondoso Deus, Pai eterno que habita os céus, esse momento, ó Deus, eu clamo pela Tua presença, para que eu possa ser transformado pela Tua presença, pelo Teu toque, e que todos que estão ouvindo agora essa mensagem também possam ser alcançados pelas Suas mãos poderosas, e a transformação que eu e eles tanto precisamos, possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Que todas as dificuldades que temos passado, seja ela financeira, seja ela na família, seja ela na saúde, seja ela na nossa fé, enfraquecida pelas lutas, por favor, Senhor Jesus, nós clamamos nessa hora pelo Teu Espírito Santo, para que, apesar das lutas, nós consiga transpor os desertos que está à nossa frente, crendo sempre que há uma Canaã celestial aguardando a cada um de nós.
Fica conosco, Senhor Jesus. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.